Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é a do presidente do Movimento Empresarial Espírito Santo em Ação, Fernando Saliba, com quem a gente passa a conversar agora. Fernando, prazer em tê-lo aqui no Presença e principalmente porque você representa uma entidade que, desde seu nascimento, representou um esforço coordenado do empresariado de ajudar o governo do Estado na proposição de uma pauta boa para o Espírito Santo, né? Sair daquela posição mais passiva de cliente para poder ser protagonista também do nosso desenvolvimento, né? Muito bom. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade da gente estar aqui, Eustáquio, e dizer que o Espírito Santo em Ação nasceu num momento muito importante para o Estado, né? Era exatamente no momento em que a gente vivia uma crise ética e o Espírito Santo em Ação vem justamente para poder ajudar o Estado a resgatar a governabilidade. Um grupo de 16 empresários se reuniu e fundou esse movimento. E com isso, a partir daí, a gente construiu pautas importantes, não de política de governo, mas de política de Estado. Exatamente. Talvez esse seja um dos dados bem inovadores desse experimento social, né? Porque governos substituem-se, o Estado permanece, né? Em projetos de Estado, normalmente são projetos de sociedade também, né? Sem dúvida. Eu acho que essa é a grande diferença que a gente tem no Espírito Santo hoje, né? Passado 20 anos desse movimento, eu acho que a gente tem hoje uma visão e uma maturidade nas relações políticas e empresariais em que a gente tenha um ambiente de negócio em que a gente possa tratar os temas republicanamente de uma forma aberta, nem sempre em consenso, mas de forma que a gente possa falar as coisas, discutir os temas e encontrar soluções. Uhum. Não, digamos, o consenso não é necessário, né? É desejável, mas não necessário, né? É isso. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, vocês me cumprem, eu, de uma certa maneira, tenho a oportunidade de acompanhar, de alguns anos, algum protagonismo do Espírito Santo em Ação, vocês cumprem um papel muito importante de articulação, né? Vocês articulam os agentes, né? Exato. Inclusive, na nossa posse, a gente teve o novo vídeo institucional do Espírito Santo em Ação, em que a gente fala que o nosso papel é de protagonismo compartilhado, ou seja, nós articulamos, mas cada instituição é fundamental nessa construção desse diálogo, desse espaço que vem, ao longo dos anos, traduzindo os resultados do Estado do Espírito Santo. Em 2006, o Espírito Santo, pela primeira vez, tem, através do Espírito Santo em Ação, o planejamento estratégico foi o 2025, né? Com esse horizonte da gente poder olhar um pouco à frente, planejar um pouco à frente, inclusive temas que estavam ali, que hoje são relevantes, que nos dão um diferencial do Brasil, que é a solidez econômica do Estado, né? Então, fizemos esse primeiro planejamento. Em 2013, foi feita uma revisão, já com a visão de 2030. E agora, neste ano, a gente acaba de entregar o ES 500 anos, que tem a visão de 2035, quando completa 500 anos da chegada de Vasco Coutinho ao Estado do Espírito Santo. E você tem memória boa, você tem memória boa em todo esse movimento. Você esteve lá desde sempre? Antes de você ser presidente, desde quando você atua? Eu participei dos conselhos deliberativos, mas de diretoria, eu participei da última diretoria e agora assumo, então, a presidência do Espírito Santo em Ação. Interessante. Eu acho interessante essa inteligência que ele faz a partir da produção de informação, né? Porque vocês fazem levantamentos, vocês disponibilizam um tipo de informação que ajuda a subsidiar decisões do governo. Sem dúvida. Eu acho que a gente tem que fomentar projetos e pautas, né, como educação em tempo integral, que foi uma experiência que a gente viu fora do Estado, que a gente trouxe, implementou inicialmente junto com o governo do Estado, e agora a gente avança nos municípios com essa pauta. Outra pauta também fundamental, que eu gosto muito de destacar, é a transparência, né? Na transparência, nós fizemos uma parceria com a Transparência Capixaba, e em 2022 nós tínhamos 11 municípios do Estado que estavam como nota ótimo, e tínhamos vários com notas ruins. No último ciclo, que foi 24, nós já tivemos
34 municípios. Vitória foi a capital que ficou em primeiro lugar, né, do Brasil. E o segundo lugar foi Recife. E 34 municípios dos 78 do Espírito Santo são melhores do que a segunda capital do Brasil. Então isso mostra que esse movimento, através de um controle social, né, porque esse ranking é feito a partir de controle social, através do site dos municípios, faz com que a gente contribua com os municípios para a evolução. Fernando, e como é que é o modus operandi? Vocês funcionam a partir de conselhos temáticos? Como é que é isso? Nós temos o conselho, né, que basicamente é formado pelos fundadores e alguns membros que foram incorporados ao longo do tempo, foram convidados para integrar o conselho. É eleita uma diretoria, né? Essa diretoria, tanto o conselho quanto a diretoria são voluntários, executivos, pessoas da sociedade que fazem esse trabalho de forma voluntária, e temos os comitês temáticos para tratar cada tema que a gente entenda como pauta fundamental para o desenvolvimento do Estado. E como é que funciona a frequência, a agenda de vocês? A diretoria se reúne uma vez por semana e os comitês têm a sua própria logística, né? Alguns reúnem semanalmente, outros quinzenalmente, e em algumas diretorias tem os subcomitês que vão tratar também de pautas mais específicas. E hoje você tem qual o quadro, qual o conjunto de entidades, empresas que participam como associados? Nós temos hoje 41 mantenedores no Espírito Santo em Ação, mas além disso tem a rede empresarial. A rede empresarial são entidades empresariais municipais, ou no município ou de um conjunto de municípios que se associam ao Espírito Santo em Ação para fazer as suas pautas locais. Então, além de partilhar os temas estaduais, eles também tratam de temas municipais que sejam de interesse local. Eu acho que uma das pautas de vocês que merece muita atenção, e habitualmente ela é considerada, ela é trabalhada de uma maneira um pouco abstrata, mas ela é determinante, inclusive, para formar pensadores para a sociedade, que é a formação de lideranças. Exato. É a formação a capacitação de líderes, né? Isso também é tema de... Sem dúvida. A gente, no passado recente, foi criado o Líderes do Amanhã, né? Que é um grupo que se desenvolve para desenvolvimento de liderança empresarial. E mais recentemente a gente tem um programa que a gente chama de Be Leader, que é para desenvolvimento de líderes sociais, empresariais e políticos também, né? É fundamental que a gente tenha uma evolução das nossas lideranças com temas que são importantes para o desenvolvimento do Estado, que sejam debatidos e que a gente possa ter realmente um avanço nas nossas políticas públicas. Então, olha bem, ele surge lá atrás, há 22 anos lá atrás, né? Na verdade, para oferecer digamos assim, um suporte do lado da sociedade civil ao governo do Estado, que à época estava meio refém de uma conjuntura um pouco adversa, né? E essa relação ela é institucional, ou seja, independe do governo. Independe do governo. Inclusive, não pode receber nenhum recurso público e se alguém for convidado para ocupar algum cargo público, tem que se desligar do movimento, né? Enquanto tiver o isso é um preceito do estatuto. E eu acho que hoje a gente chegou num nível de maturidade no Estado, não só no ente Estado, mas nos municípios, né? Dessa evolução e dessa percepção de que ter um ambiente sério, um ambiente de negócios mais aberto, acaba propiciando a vinda de novas empresas para o Estado, para os municípios, e melhora a vida de todo mundo. Então, eu acho que a gente está um passo à frente de muitos estados brasileiros e até do próprio Brasil, como a gente tem falado, eu acho que está na hora da gente criar o Brasil em ação. Eu acho que o modelo bem sucedido até aqui já autoriza vocês a exportar tecnologia. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Agora, uma coisa é o time das corporações, do empreendedor. Outra coisa é o gestor público. Algum descompasso, algum delay, às vezes entra na relação de vocês
uma entidade corporativa com o setor público, com o governo? Não, a gente integra também o FEF, né, que é o Fórum das Entidades e Federações, que é formado pelo presidente da Federação das Indústrias, do Comércio, da Agricultura e do Transporte, e o presidente do Espírito Santo em Ação. Quando o tema é de uma dessas federações específicas, é tratado pela própria federação. Isso é um tema que interessa ali aquela organização. Quando o tema é de caráter geral, então a gente suprassetorial, né? Suprassetorial a gente trata dentro do FEF. Então, assim, acho que essa relação ela tem sido muito boa nos últimos anos, não só com o governo do Estado, mas com a bancada federal, com a Assembleia, com o Ministério Público, com todos os órgãos que compõem, né, a administração estadual, de um modo geral, e as administrações municipais. Então, isso eu acho que é um amadurecimento importante que o Espírito Santo tem. As pautas de vocês já se ocuparam de esse programa excelente, programa de educação em tempo integral, né, com 11 mil estudantes, 50 escolas de 9 municípios, segundo os dados da nossa Renata Rocha, que está ali. Isso. A criação de selo de qualidade em compliance pública, também, que é um estímulo e um reconhecimento, né? Um ranking capixaba, essa formação de lideranças, participação de projetos. Agora, nas novas agendas, vocês estão falando agora de turismo, de logística e de desenvolvimento social, eu acho. Eu acho que, assim, a gente tem que pensar o seguinte: temos uma reforma tributária que vem pela frente, né? E a reforma tributária, ela vai ser um ponto em que nós, capixabas, temos que estar muito atentos. Né? Por quê? A tributação vai ser no local de consumo. E turismo é fundamental para isso, né? O turismo permite que a gente consiga ampliar o número de empregos, o turismo permite que a gente consiga trazer recursos para o Estado. O Estado tem, paisagens, espaços belíssimos que às vezes é pouco conhecido fora do Espírito Santo. Então acho que a gente precisa vender bem o Estado, a gente precisa estar nas feiras, a gente precisa trazer uma infraestrutura logística para receber navios, para receber embarcações, para a gente expandir os aeroportos dentro do Estado, mesmo que seja de pequeno porte, né, para fazer com que um Estado seja realmente um Estado que atraia o turismo. Eu costumo dizer que o Espírito Santo é quase o tamanho de Portugal. E a gente olha que Portugal tem muito, mas muito mais turista do que o Brasil inteiro. A presença hoje é do presidente do Movimento Empresarial Espírito Santo em Ação, Fernando Saliba. Voltamos já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença do presidente do Movimento Empresarial Espírito Santo em Ação, Fernando Saliba. Fernando, você abriu um pouco o leque da agenda do Espírito Santo em Ação no bloco anterior, mas vamos contemplar agora as nossas próximas, vamos especular a respeito das nossas próximas agendas que você colocou. Turismo, porque nós temos uma crônica vocação, uma eterna vocação, que parece que estamos deitados em berço esplêndido mesmo. No que se realiza, e a gente identificou que um dos pontos de estrangulamento é exatamente o fato do Espírito Santo permanecer anônimo, né? Outra questão é a questão da logística, né? Nós temos aí agora o Parklog, nós temos toda essa estrutura portuária maravilhosa que capacita o Espírito Santo a ser uma baita plataforma de exportação. E como é que o Espírito Santo em Ação está se posicionando em relação a esses temas? Eu vejo que esse é um tema fundamental, né? O Espírito Santo pode ser a porta de entrada e saída do Brasil para exportação. Nós temos aí portos, né, que estão sendo instalados e já estão instalados de norte a sul do estado. Nós temos as malhas ferroviárias que estão aí planejadas para entrar em operação nos próximos anos.
temos a duplicação de ferrovias, temos a implementação de aeroportos no estado. Então, essa integração, ela vai permitir que o Espírito Santo integre com o resto do Brasil, especialmente com a região sul e sudeste e centro-oeste, trazendo e levando os implementos, né, que vêm de exportação e de importação, para que o Espírito Santo seja, como a posição logística do Estado é muito privilegiada, a gente vai ter essa vantagem competitiva com essa infraestrutura logística que temos, retroáreas de armazenamentos, né? Então, eu vejo o Espírito Santo muito vocacionado para o tema da exportação. Você sabe que há quem acredite que a nossa maldição se tornou uma bênção. Fomos esquecidos, né? Desde o período da colonização fomos esquecidos, condenados a não sermos explorados, aquele papo de não acessar as Minas Gerais, tudo aconteceu em volta de nós. E nós somos agora o novo que se apresenta ao Brasil. Pois é, eu penso o seguinte, nós construímos, né, esse momento que a gente vive não é um momento que acontece por acaso, porque toda a sociedade se mobilizou, né, para que a gente construísse um novo Espírito Santo que a gente está vivendo hoje, né? E quando eu falo do Espírito Santo, de novo, eu não estou falando só do ente Estado, mas estou falando dos municípios que se modernizaram, né, que a gente vê hoje uma atração de empresas, não só na capital, mas a gente vê em todo o estado do Espírito Santo. Isso mostra a pujança e o compromisso que tem das administrações, de um modo geral, no estado. Então, passamos a ser a bola da vez, né? E não podemos perder essa oportunidade. Essa oportunidade, ela se reverte no turismo, ela se reverte na exportação, mas nós precisamos também trabalhar na capacitação de mão de obra. Eu acho que esse é um tema em que a gente vê que, de um modo geral, as empresas hoje, o serviço, de um modo geral, falta a mão de obra especializada. E para isso a gente precisa desenvolver programas, e esse é um dos temas que o Espírito Santo em Ação vai estar muito dedicado, para que a gente possa fazer o link entre as pessoas que estão fora do mercado de trabalho com as necessidades das empresas e as instituições de ensino, né? De tal forma que a gente consiga, de fato, fazer com que a gente tenha disponibilização de mão de obra para todo esse crescimento que o Estado vem, mas especialmente para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Não adianta a gente pensar só em emprego se a gente não pensa em que as pessoas vão ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. E é isso que a gente quer para o Espírito Santo. Talvez se ajuste a sintonia fina entre esse propósito de vocês, extremamente pertinente e atualizado, com a estrutura já disponível através dos meios das federações, como Senai, SESC, Exato. Né? SESI, Senai, Senac, SESC, existe toda a estrutura. É isso. Se haver uma convergência com relação a identificar essas demandas, deve ter uma demanda represada de mão de obra muito grande, né? E um hiato. O nosso papel, como você colocou, é de articulação. Então, acho que nós temos que articular entre as demandas, entre as possibilidades de treinamento, entre as pessoas que precisam ser capacitadas. Eu acho que esse é o papel que a gente tem que fazer para que a gente tenha, nos próximos anos, um Espírito Santo ainda mais pujante. Eu vejo com muito bons olhos, eu estou muito animado ao ver o momento que a gente vive aqui no Estado e o momento de possibilidades de novos agentes que vão vir e estão vindo para o Espírito Santo para construir esse novo momento. É um Estado que tem um potencial muito grande de articulação, é um Estado que, pelo tamanho físico, eu tenho dito, não vai ser nunca o maior Estado, mas certamente vai ser o melhor Estado. Se a gente continuar nessa tendência de equilíbrio fiscal, de melhoria da educação, né? Vitória, por exemplo, tem aí um desempenho fantástico também na educação, né, municipal, a gente tem visto isso aí. Então, são avanços como esse, e a gente vai vendo em cada município avanços desde disponibilização de serviços. Eu vou te dar um exemplo, quando a gente fez a avaliação do ranking, nós vimos, por exemplo, municípios em que você, pelo site, você sabe em que escola tem uma vaga para o seu filho
e você vai lá e está disponível. Você sabe, na farmácia popular, o remédio, em que lugar que está, e você vai lá e tem o remédio. Então, assim, esse controle social faz com que os municípios se desenvolvam e que queiram superar e ser o melhor, né? Então, eu acho que essa competição é muito saudável. Não, isso que você está falando aí remete a cidadania para outra dimensão, né? Exato. Para outra dimensão, Exato. Nesse nível aí. E com relação a tamanho, né, Fernando? Não custa ponderar que Bélgica, Holanda, Suíça, Dinamarca, Noruega, Suécia... Né? São países pequenos, mas que têm uma relevância extremamente importante, né? Então, eu penso o seguinte, o bom administrador que usa dessas ferramentas para poder prestar um bom serviço, e eu acho que esse é o papel político, né? E a gente não pode, em momento nenhum, abrir mão do papel político, democrático e do diálogo, né? Independente, e o Espírito Santo da Ação, ele é apartidário, somos voluntários, é um movimento apartidário, mas naturalmente que a gente precisa do movimento político para que as coisas sejam implementadas. A palavra anda um tanto quanto desgastada e precisa ser restaurada na sua concepção original, né? Não existe atividade superior à política. Não existe. Né? Política é a arte de conviver. Sem dúvida, né? Sem dúvida. O que precisamos é ter espaço de diálogo, espaço empresarial de colaboração e contribuição, né? Essa percepção de que nós precisamos ganhar juntos, né? Um crescimento junto, em que, no final, a sociedade saia ganhando. Já passou eventualmente pela ideia de vocês que estão pensando esse Espírito Santo, a questão, o desafio das situações como da poluição, que está muito inerente, infelizmente, à atividade industrial que nós temos, e a questão de um dado intrigante que parece que ainda não mereceu as preocupações devidas. Nós temos uma frota automobilística, porque a indústria automobilística ainda é uma indústria pujante no Brasil, determinante até às vezes no desempenho do PIB, mas crescendo a 10%, 5%, 10% ao ano, contra uma estrutura viária que não vai crescer na mesma proporção, os gargalos serão cada vez mais inevitáveis? Eu penso que isso está tudo centralizado num tema que eu acho que é fundamental, é o planejamento estratégico, né? E quando a gente vê o ES 500 anos, nós temos 5 missões, e nessas missões abarcam todos esses temas que a gente está debatendo aqui hoje e muitos outros, né, como segurança, saúde, que estão ali dentro do Espírito Santo de Ação. Então, eu acho que essas iniciativas, naturalmente elas têm que acontecer e elas estão acontecendo. O que a gente vê hoje, e que eu acho que é um dado importante, é que vários municípios também estão fazendo seus próprios planejamentos estratégicos e, naturalmente, que eles têm que estar conectados ao planejamento estratégico do Estado. Essas iniciativas certamente estão contemplando temas como esse. Quando a gente fala da própria transição energética, né, a transição energética ela tem que se dar de uma forma ampla, né? Desde você fazer a redução de emissão, mas você fazer também aí as ciclovias, você criar otimização de semáforos para que você tenha menos tempo dos veículos parados aí nos sinais, melhorar a capacidade de deslocamento, seja por veículos elétricos e bicicletas elétricas, né? Mas os municípios têm que se reprogramar. Muitas coisas estão acontecendo sem que a gente tivesse isso no nosso histórico. Mas a gente também já percebe muitas dessas iniciativas sendo implementadas no Estado do Espírito Santo. Uma outra questão também fundamental de se colocar, Fernando, é o seguinte, é um comportamento social desejável da pessoa que se sente comprometida em contribuir com um pouco do seu esforço e um pouco do seu talento para o desenvolvimento do local que ele escolheu viver. Isso tem a ver com voluntariado. Lá vocês são todos voluntários, né? Lá ninguém recebe um alto salário, não, né? Não, nós todos somos, a diretoria é toda voluntária, naturalmente a gente tem as pessoas que nos apoiam, claro. Mas toda a diretoria, todo o conselho é voluntário. E aí eu acho que você coloca um tema que eu acho que é importante. O próprio o ES 500 anos abriu a oportunidade para que a sociedade se coloque à disposição para também ajudar a contribuir nesse processo. Então, ficou aberto aí o chamamento público por segmento, encerrou agora essa semana, e agora vão ser avaliados as entidades que se habilitaram para fazer parte desse movimento. Então, acho que a gente tem que incentivar
que a sociedade esteja presente no gerenciamento do Estado como um todo. Eu acho que uma contribuição muito efetiva e consistente de vocês é a produção da inteligência, uma base de conhecimento que não necessariamente vocês tenham que implementar, mas que se disponibilize para que os órgãos mais, mais adequados, que tenham essa missão mais precípita, implementem aquele conhecimento que vocês disponibilizam. Sem dúvida. Eu acho que a gente tem muitas cabeças que podem e se articulam para poder prestar esse serviço. Então, nos nossos comitês, a gente tem uma representação transversal de várias empresas que se juntam ali para poder buscar soluções melhores, soluções, às vezes, que não estão aí no radar do governo e ajudar nessa formulação de boas políticas públicas. Aí o mandato do presidente é lá de quanto tempo? Mandato de 3 anos. 3 anos? E o do presidente não tem reeleição. E a partir daí, por consenso, nunca teve disputa de chapa, né? Não, nunca houve bateção de chapa. Normalmente você tem uma indicação, né? E depois os mantenedores vão validar ou não aquela indicação, né? Que é feita pelo Conselho. Acho que é um orgulho para a gente poder servir o Estado, né? Eu estou muito animado com esse momento, a diretoria está muito determinada em entregar novos serviços. Eu acho que a nossa história ela nos orgulha, mas ao mesmo tempo ela nos dá uma responsabilidade de fazer novos avanços. Quero agradecer muito, Fernando, sua disponibilidade de estar conosco aqui falando a respeito do Espírito Santo em Ação. Eu estou feliz de estar aqui com vocês, Eustáquio. Eu sei que você é um jornalista que é um destaque no nosso estado do Espírito Santo, e eu estarei sempre à disposição para a gente poder debater e trazer novos temas que sejam pertinentes à sociedade. A gente quer realmente contribuir cada vez mais para a melhoria do Espírito Santo e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Não faltarão convites, hein? Muito obrigado. A presença hoje do presidente do Movimento Empresarial Espírito Santo em Ação, Fernando Saliba. Até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa pertinho de você.